Amados, eu creio que a vida cristã, ela nos leva a fazermos algumas avaliações. E eu quero começar, Jefinho, exatamente com estas avaliações. A primeira pergunta, Erickson, é: o que nos traz a este lugar hoje? O que te faz se apresentar como um cristão? O que te faz, pelo menos uma ou alguns, 2 vezes por semana, estarem aqui nesse ambiente chamado templo? O que te faz ler a Bíblia? O que te faz orar? Melhor, o que nos motiva, Giovana, a estarmos aqui? Já parou para avaliar? Eu sei que algumas pessoas, e não estou dizendo que é errado isso, a motivação delas estarem aqui hoje, exatamente hoje, nessa noite, é a motivação da bênção. É a necessidade de viver um milagre, de ver uma porta se abrir, Everton, de algo acontecer. Outros, talvez a sua maior necessidade é um processo de libertação dentro da sua casa, a transformação no seu relacionamento matrimonial. Alguém ver de fato uma manifestação financeira, uma provisão. Talvez tem gente que está aqui só por causa da bênção, mais nada. E não estou dizendo que é errado, não deveria ser assim, mas talvez para alguns vai começar assim. Qual é a motivação de nós estarmos aqui? E quando chegamos aqui, o que nós estamos procurando de fato? Já parou para avaliar? Nós somos cristãos porque amamos a Cristo e seguimos a Cristo? Ou somos cristãos porque estamos dependentes de algo que alguém nos diz que Cristo pode nos dar? Esse é um dos pontos principais, que vai revelar essas intenções, essas motivações do nosso coração. Depois disso eu quero fazer uma segunda pergunta, e ela é retórica, Aline. Qual é o segredo para nós vivermos uma vida espiritual onde as coisas de fato aconteçam, já que a motivação talvez do coração de alguns é viver o favor? Qual é o segredo para que nós possamos viver a manifestação sobrenatural dos céus sobre as nossas vidas? Qual é o segredo, Breck, para que a gente possa viver milagres? Qual é o segredo? Existe uma receita para um casamento de sucesso? Aqui nós encontramos o segredo, a receita para uma vida ministerial de sucesso, uma vida longeva. Existe um segredo para sermos alcançados pelas bênçãos? São perguntas. Eu quero começar hoje fazendo exatamente essas perguntas. Uma questão de avaliação aqui interna na nossa alma. Motivação, o que buscamos, o que vamos encontrar. Eu poderia, só nessas 3 perguntas, só na primeira da motivação, explanar pelo menos aqui 1h30 com vocês sobre a motivação certa e errada, princípio certo e princípio correto e errado. Tem muita gente que está com a motivação correta, como Davi, foi buscar a arca da aliança, mas o princípio errado carregando nos ombros. Tem muita gente que está com o princípio correto, como Ananias e Zafira, trazer a oferta, mas com a motivação errada, para se mostrar. Mas eu não vou pregar sobre isso. Isso aqui é só para a gente poder parar e fazer uma pequena avaliação. Do que, pastor? Da nossa vida com Cristo. Qual é a base? Qual é o principal alicerce da vida cristã? Já parou para entender? Se a nossa procura é encontrar, os segredos para a vida abençoada, os segredos para o sucesso no casamento, os segredos para vivermos o sobrenatural, onde nós vamos encontrar tudo isso? Ah, pastor, na palavra de Deus, verdade. Se a gente fosse estabelecer assim, qual que é a base, a parte mais importante da vida cristã? E eu respondi exatamente dentro dessa pregação que o Espírito Santo começou a inspirar o meu espírito ontem à noite. Sabe o que é o mais importante na vida cristã? De tudo que a palavra do Senhor nos ensina, da palavra, da fé, da dependência. Sabe o que é mais importante? Abra a tua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 5. O pilar mais importante, Lu, da vida cristã, para que nós possamos ter sucesso, para que nós possamos viver milagres, para que nós possamos ver as portas se abrindo, para que nós possamos ser usados por Deus, para que possamos romper, para que possamos ver o sobrenatural acontecer, começa exatamente nesta passagem. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ver um dos textos mais conhecidos, um das ministrações, podemos chamar dos discursos mais conhecidos de Jesus, Emerson, chamado o Sermão da Montanha. São 3 capítulos que nós vamos encontrar.
onde Jesus ele vai ministrar 53 doutrinas. Dessas 53 doutrinas, 18 versículos, eles são intensos. E se você avaliar os 33 anos de vida de Jesus aqui na terra como homem, Wanderson, 3 anos de ministério de Jesus, você vai descobrir que nesses 3 anos de ministério, tudo o que ele fez ao nível de revolucionar a história da humanidade, ao ponto de mudar o nosso calendário, onde hoje vivemos em 2024 depois de Cristo. Há uma revolução na história da humanidade, onde a maior religião do mundo hoje é a religião cristã, dentro de um contexto geral, onde ele vem impactar até os filósofos e pensadores com aquilo que ele impactou a história da humanidade, mesmo sendo rejeitado pelos ateus. Encontramos muitos que eles se dobram, porque não tem como não se dobrar a todas as verdades que ele ministrou. Nós vamos descobrir que essas 53 doutrinas que Jesus ministrou dentro desses 3 principais capítulos do Sermão da Montanha vão nos trazer 3 lições importantes. A primeira delas, sobre o amor ao próximo. Capítulo 6 de Mateus, o verso 1, ele diz: quando derem esmolas, ele fala, se preocupe com o necessitado. Inclusive ele foi questionado pelos fariseus, os religiosos, mas ele disseram assim: qual é o principal mandamento? Ele diz: ame o teu Deus acima de todas as coisas. Os caras, uau, ele falou: calma, mas tem um semelhante a esse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Segundo o ensino, segunda doutrina que Jesus ele vem trazer para nós é a doutrina do jejum. E ele fala muito sobre o assunto jejum, pouco praticado pela igreja, mas fundamental. O que é o jejum? O jejum é matar a carne. É você se despir do seu ego, do seu orgulho, das suas vontades, para permitir que o Espírito Santo te conduza. O jejum, ele deveria ser, como é para o judeu e foi para o judeu, uma prática semanal. O judeu, pelo menos 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ele tem essa prática do jejum. Ele não fala só de uma desintoxicação biológica, física, mas principalmente onde você vai se submeter a Deus. Um velho pregador uma vez disse: Marina, quando eu oro eu falo com Deus, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, e quando eu jejuo, eu purifico esse canal de comunicação. Porém, eu creio que um dos assuntos onde Jesus mais investiu tempo e ensino foi sobre a oração. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O pilar mais importante da vida cristã é a vida de oração, e posso ser sincero, é o mais negligenciado. É o mais negligenciado. Então hoje pela manhã, depois do culto, alguém me perguntou: Márcio, o que é mais importante? A palavra ou a oração? Eu falei: uau, pergunta boa. E eu falei: a oração. Tinha alguém junto que questionou e falou: não, eu acredito que seja a palavra, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu falei: mas se não tiver oração, você não conhece a verdade. Se você não tiver uma vida de oração, por que a oração ela é importante? Porque a oração ela é o relacionamento, ela é a comunicação com Deus. Não estou dizendo que a palavra não é importante, mas a palavra sem oração, ela não tem alicerce, ela não tem base. Se a oração não fosse importante, o próprio Deus aqui na terra, Jesus, não estaria orando todos os dias. Se a oração não fosse importante, por que o próprio Deus na terra iria orar? Por quê? A igreja no mundo é uma igreja ausente de sobrenatural. Sabe por que nós não vemos mais mortos ressuscitando, como o filho da viúva de Naim, como o filho da mulher sunamita e tantos outros, como Lázaro e outros milagres que nós vimos acontecendo? Sabe por quê? Não é porque Deus está mais enfraquecido por conta do pecado humano, é porque a igreja enfraqueceu no seu relacionamento de oração. Sabe por que nós não vemos mais paralíticos se levantando de cadeiras de rodas, ou pessoas que estavam paralisadas no chão, como nos evangelhos, largando as suas muletas, as suas macas? Por quê? Porque a igreja não ora. Segundo a Sociedade Bíblica Americana, uma pesquisa feita no ano de 2021, 85% dos crentes no mundo não oram diariamente. Nós queremos um milagre,
Nós precisamos ver a porta abrindo. Nós queremos ver o sobrenatural. Nós queremos ver as manifestações do céu. Mas a nossa vida de oração, com todo amor e carinho, eu digo isso, coloque amor nas minhas palavras, é uma vida de oração rasa. Não precisamos sair fazendo pesquisa na Irlanda, não precisamos sair para a Austrália, para o Canadá, não precisamos ir no Uruguai, no México para saber como é que é o ritmo de oração desses países. Basta você olhar dentro da sua casa. Quantas pessoas na tua casa tem crente? E quantos desses que estão na tua casa, que se dizem crente, oram todos os dias, no mínimo, com uma oraçãozinha merreca de 20 minutos? Não precisa nem ir na família, avalia a tua vida, a nossa vida de oração. Como que está a nossa vida de oração? Porque o nosso problema com oração não é falta de tempo, é falta de prioridade. Sinceramente, é verdade ou não é? É falta de prioridade. A igreja tem uma dificuldade, e eu estou dizendo de oração diária, meu irmão, não é aquela oração que você faz para almoçar. Desculpa, mas aquela não vale. Porque você está tão seduzido pelo prato de comida que a última coisa que você quer fazer é orar. Você só faz pela religiosidade. Não é aquela oração que você faz antes de dormir, dormindo. É um tempo separado. Sabe por que nós somos uma igreja no mundo ausente de milagres? Sabe por que tem sido tão intensa a batalha? E nós, não estou dizendo o reino dos céus, estou dizendo nós, muitas vezes somos desafiados e perdemos algumas batalhas dessas espirituais, porque nós não temos essa vida de oração. Não temos esse relacionamento através da oração. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema de nós pararmos. Eu não estou dizendo que é errado você ter o seu Instagram e você sapear nele de vez em quando. Alguns ganham dinheiro com isso. Eu não estou dizendo que é errado, Diogo, e que bom ver você aqui de novo. Nós estamos conectados com Deus, estamos conectados, no WhatsApp, facilita a vida. Eu particularmente já estou quase querendo apagar o meu, que eu não consigo responder ninguém de tanta mensagem que chega. Não estou dizendo que é errado você assistir o Netflix, não, meu irmão. Não é errado, você trouxe sua série lá, não é errado. O problema é quando a gente fica só nisso. O problema é esse. Olha o que diz o Evangelho de Mateus capítulo 6, vai lá comigo. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas, nas esquinas, onde todos podem vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa que as pessoas os olhem. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Então, ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Verso 8. Não hajam como eles, pois o seu pai sabe exatamente o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, orem da seguinte forma. E aí ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Olha para mim, deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai passar bastante por esse texto. Eu não encontro na Bíblia Jesus, não estou dizendo a Bíblia, estou dizendo Jesus ensinando como se expulsar um demônio. Eu não encontro Jesus ensinando como expulsar demônio. Tem um episódio que não é nem uma aula prática de libertação, mas aí nós encontramos uma rápida instrução, quando o pai traz o filho endemoniado para os discípulos não conseguem libertá-lo, e depois disso, o pai traz a Jesus então expulsa aquele demônio, dá uma chincha nos discípulos, e depois de todos saírem, os discípulos vêm até Jesus envergonhados e dizem assim: por que nós não pudemos expulsar? E Jesus diz assim: porque essa casta de demônios só se expulsa através de jejum e de oração. Esse é um rápido episódio de uma instrução limitadíssima sobre libertação, mas ele não dá uma aula. Olha, você senta assim com a pessoa, faz essa entrevista. Ele não, a Bíblia sim, a Bíblia nos ensina. Um dos ministérios mais intensos de Jesus, Luciano, foi a pregação da palavra. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Um dos ministérios mais intensos de Jesus foi a pregação da palavra. Mas eu não encontro nos 4 evangelhos Jesus dando uma aula sobre homilética, como preparar um sermão. Introdução, desenvolvimento, tópicos, conclusão. Use as parábolas,
faço os storytellings. Não tem aula, Jesus não dá aula de como. E olha aqui, a base do que Jesus fazia não eram os milagres, eram os ensinos. O que atraía a atenção das multidões, além do pão, era a sua pregação. Amém, queridos? Mas ele não dá aula de como pregar. Ele não dá aula, por exemplo, sobre hermenêutica. Não vemos Jesus fazendo uma masterclass de hermenêutica. Vamos interpretar os profetas, vamos compreender. Não tem aula de hermenêutica. Nós não vemos Jesus dando aula de teologia. A Bíblia, os discípulos, Paulo é o grande professor da teologia sistemática. Mas Jesus, ele não investe tempo em nos ensinar teologia. Pelo contrário, ele trazia o confronto para os fariseus e deixava os caras cheios de dúvidas e ele ia embora. Agora, tem um assunto que Jesus para ensinar, que é o quê? Que é o quê? Está ali o texto. Ele diz: quando vocês pararem para orar, façam assim. E ele não ensina só pelo teórico, ele ensina pela prática. E eu digo, se ele para dentro de tantos assuntos importantes da vida cristã para ensinar esse assunto, e se ele para de tantas práticas importantes da vida cristã para praticar esse assunto, é importante ou não é? E por que nós não vivemos, no geral? Por que nós infelizmente temos uma vida de oração ainda resumida? Se eu pudesse dentro de tudo isso que nós estamos entendendo sobre oração, compartilhar algo com vocês, eu tiraria 3 lições. E a primeira, se você quiser anotar, anota lá. A primeira lição, baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, é: a oração é o elemento mais importante da vida cristã. É o mais importante. E Jesus começa dizendo nesse primeiro verso: quando orarem. Olha que interessante, ele diz assim: se orarem. Porque se Léo der a opção do se apresentarmos o se no início da frase, seria opcional, sim ou não? Mas ele não diz na vida cristã que é uma opção. Ele diz quando orarem. Então ele já está declarando, ele já está definindo que a vida do crente, Clebinho, precisa ser totalmente pautada, alicerçada à oração. Quando vocês orarem, ele leva a entender que essa deve ser uma prática constante. Preste atenção, eu não estou falando que a oração é um elemento de sucesso na vida cristã. Eu estou falando que a oração é um elemento de sobrevivência na vida do crente. Vai chegar um tempo, e está próximo, que se nós não tivermos uma vida de oração diária, nós não vamos suportar as lutas. E está perto. Se não tiver uma vida de oração, não vai suportar. Quem está aqui ainda, diga amém. A oração é uma questão de sobrevivência. A oração é uma questão de sustento. A oração é a nossa torre de proteção. E quem não tiver uma vida de oração não vai estar protegido contra os ataques das trevas. Por isso que Jesus diz: quando orarem, ele está dizendo, é importantíssimo. E por que é importante? Porque a oração é o único elemento que nós vamos até Deus. É o único, é o principal. A oração é o elemento que nos coloca em contato direto com Deus, ou seja, que gera um relacionamento com o Criador. Sabe por que nós temos hoje tanto investimento das trevas em nos distrair com Smart TV, smartphone, com redes sociais? E eu não estou dizendo que é errado, meu irmão, estou dizendo que não tem problema isso. O problema é quando a gente fica só nisso, porque ele quer nos roubar aquilo que nos protege. O diabo não está preocupado com crente famoso pregando, com pastor famoso pregando na igreja. O diabo não está preocupado com voz bonita no altar cantando. O diabo está preocupado com crente que ora. Meu irmão, com todo respeito, lê a Bíblia de capa a capa só para dizer que leu não muda a sua vida, tem que viver. Mas precisa ser baseado na oração. É esse ponto principal, porque a oração ela nos leva a este lugar de nos relacionarmos, de nos prostrarmos, de dependermos dele. É na oração que somos inspirados, que somos conectados. É no tempo de oração que nós conseguimos matar o nosso ego, o nosso eu, quebrar o nosso orgulho e deixar Deus mover.
E vou dizer para vocês, se tem uma coisa que a nossa carne não gosta é de orar. Carne, que eu digo, é a nossa alma corrupta. Meu irmão, pensa num cara que não gosta de orar, é a carne. Ela chega a deixar desconfortável. Tudo se torna mais importante para algumas pessoas do que orar. Quando fala sobre esse assunto oração, para algumas pessoas chega a gerar um negócio aqui de trava, de obstáculo na sua alma. Porque o diabo não quer que você ore. Porque a partir do momento em que nós estabelecemos uma vida de oração, a nossa vida espiritual começa a ser transformada. A nossa vida espiritual começa a ser transformada. Você ficar 5 dias sem conversar com a sua esposa e com o seu esposo, 5 dias sem trocar uma palavra, está na mesma casa, dormindo no mesmo quarto, e não troca uma palavra 5 dias. Deixa eu te perguntar, se isso acontecer com um casal de amigos que vier te contar isso, só falar assim: rapaz, faz 5 dias que a gente não conversa um com o outro, qual é o diagnóstico básico que você vai tirar? Está com problema. Quantos aqui faz 5 dias que não tem um tempo de oração com Deus? Quantos aqui faz 5 dias que não para orar? Não estou dizendo aquela oração de refeição, já falei, aquela lá não vale. Tirar um tempo ali para conversar com Deus. Então, se num relacionamento matrimonial ficar 5 dias sem falar com a esposa, sem falar com o marido, mostra que você está com um problema no relacionamento, eu pergunto: será que tem crente aqui que não está com problema com Deus? Se 5 dias sem conversar com o marido vai dificultar ainda mais o relacionamento com ele, você acha que isso não vai ser com Deus? Agora avalia comigo, sinceramente, retoricamente, em silêncio. Retórica é sem resposta, né? Qual foi a última vez que você teve um tempo de oração nessa semana? Qual foi a última vez que você parou e falou assim: não, vou orar? E aí a gente reclama o quê? Deus não faz milagre, Deus não fala comigo, as portas não se abrem. Eu vejo o Davi trocando de carro, mas eu não troco. Eu vejo o William Mark, inclusive está de aniversário, sendo abençoado e próspero lá na empresa dele, e eu não vou. Eu vejo o Gelson abrindo negócio e as coisas acontecendo na minha vida não acontecem. Eu vejo o Glebinho, a coisa... E não... Ei, pare de olhar a vida, o resultado dos outros, e comece a olhar a ausência sua. O nosso relacionamento está mais abalado com Deus do que a gente imagina. E nós não estamos parando. Infelizmente esse é o hábito da igreja. Por isso que a primeira lição sobre esse texto é a oração, o elemento mais importante da vida cristã. E é por isso que ele, sendo o elemento mais importante da vida cristã, que o maior ataque das trevas contra a igreja hoje não é nos fazer pecar pela tentação, é nos fazer parar de orar. Antes do diabo colocar uma mulher corpulenta para atrair os olhos de um homem que tem dificuldade com imoralidade, ele vai tirar esse cara de onde? Da oração. Porque não adianta você tentar lutar contra um cara forte. Se você for lutar contra um cara forte, você é mais fraco, e o diabo é mais fraco do que a igreja de Cristo, amém? Se você for lutar contra um cara mais forte que você tem certeza que você vai perder e vai apanhar. Então o que você tem que fazer se você quer vencer o cara forte? Tem que enfraquecer. E como que ele vai fazer? Não adianta ele colocar uma mulher corpulenta na frente de um homem que tem os seus olhos santificados pela vida de oração, porque o cara não vai olhar. Então ele fala: primeiro eu tenho que tirar ele da vida de oração. Ele não vai dar oportunidade para mentir para aquele que vive falando a verdade, porque está em oração em verdade. Ele vai primeiro tirar você do lugar da verdade, que é a oração. A ação maligna hoje é nos distrair, nos afastar exatamente daquilo que vai nos proteger. Quer derrubar o forte? Enfraqueça ele primeiro. Essa é a estratégia maligna. E a forma mais eficiente de nos enfraquecer é nos tirar desse relacionamento com Deus, nos tirar deste ambiente com Deus. O diabo não teme crente famoso. O diabo teme crente que dobra o seu joelho e coloca a sua cara no pó. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E entenda uma coisa: se nós não começarmos a desenvolver uma cultura de oração, como que se desenvolve uma cultura? Primeiro, pelo hábito.
Hábito, se forma um hábito durante 21 dias. Tem um livro chamado O Poder do Hábito, de um jornalista do New York Times, capa amarela, vale muito a pena. Se você não tem, vale a pena comprar. Ele fala sobre o poder do hábito, não fala sobre oração não, é hábito. Mas ele diz, resumidamente, ele diz o seguinte: hábito vai ser construído 21 dias constante, fazendo a mesma coisa. Então as pessoas podem chegar e falar assim: pastora Vanessa, como é que eu oro? A gente pode dar uma aula de como orar, mas só tem uma forma de você aprender a orar: orando, começando, não tem como. Durante 21 dias, pastor, mas assim, eu começo a orar, pastor, 3 minutos de oração acaba a conversa. Por quê? Porque você não conhece quem que você está conversando. Se você não conhece quem está conversando, meu irmão, 3 minutos acaba a conversa. Quem tem relacionamento tem conversa, sim ou não? Agora, por que a nossa conversa com Deus é rápida? Porque a gente não conhece. 3 minutos o cara já está suando, Eloy. Ele já não sabe mais o que falar. Mas continua. Repete a conversa 3 vezes, mas fica lá. 21 dias você já começa a virar o super crente da oração? Não. Agora tem que virar um estilo de vida. Como que vira um estilo de vida? 90 dias. Continua lá. 90 dias. Parou nos 90? Não, tem que virar uma cultura. Como que vira cultura? 180 dias. Já viu que processos de recuperação de drogaditos passa no mínimo 6 meses numa clínica? Já viu isso? É esse processo, 180 dias, 6 meses. Se você conseguir desenvolver uma cultura dentro da sua casa de 6 meses de correlacionamento, comunicação diária com Deus através da oração, quando você sair sem orar, parece que você está saindo sem roupa. Quem aqui, quando esquece o celular em casa, parece que você esqueceu a calça? Tem gente assim? Ah, meu Deus, esqueci, estou sem roupa. Já teve isso já? Já? Fala a verdade. Por quê? Porque o celular virou cultura, virou parte do seu corpo. O cara entra, já se apalpa. Meu Deus, o celular. A gente deveria fazer isso, Maurício, na oração. Sair de casa e assim: meu Jesus, estou sem roupa, vou voltar a orar. Isso é estilo de vida, cultura. Esse é o ponto. Você quer saber se você vai cair lá na frente ou não? Você quer saber se existe risco de uma queda espiritual lá na frente ou não? Ah, pastor, não tem como saber, eu não conheço o futuro. O único que conhece o futuro é Deus, por isso eu entrego o meu futuro nas mãos de Deus. Não, tem sim, tem como saber. Se você quer saber se você está trilhando um caminho eminente de queda espiritual, tem como você saber, tem como. Olha para trás da tua vida de oração. Se você quer saber como será o seu futuro daqui 2, 3 meses espiritualmente falando, olhe 3 meses, 6 meses atrás, como é que está a tua vida de oração. Se nos últimos 6 meses a tua vida de oração ela foi constante, mesmo que talvez não seja um grande tempo, mas constantemente você tirou 20, 30 minutos, 40 minutos por dia para orar todos os dias, você pode olhar para frente, no mínimo que você vai ter um caminho constante. Agora, meu amigo, se nos últimos 6 meses a sua vida de oração ela foi uma vida fraca, ora um dia na semana, falta 6. Se tua oração ela é aquela oração repetida, vã, se ela é aquela oração que você só faz no culto, desculpa te falar, mas a iminência da sua queda espiritual é muito maior do que você pode imaginar. Diga misericórdia, Jesus. Segunda lição nesse texto sobre a oração, continua lá comigo. Jesus assim: quando orarem, já entendemos a importância de orar. Segunda lição: não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Ele diz: pelo contrário, quando orarem, orem no secreto. E Jesus falou: não sejam como esses hipócritas. Por quê? Porque eles não estavam preocupados com o relacionamento, Anderson. Eles estavam apenas preocupados com a aparência. Ele falou: sabe por que eles não vão ter recompensa? Ele falou: porque a recompensa eles já receberam. Eles só queriam ser vistos. Eu entendo que Jesus está falando sobre isso. Ele diz: quando orarem, não seja em público. Agora eu vou trazer isso para um simbolismo mais igreja, Jô. O que é o simbolismo mais igreja? Nós infelizmente condenamos os religiosos que faziam suas orações vistas pelos outros, mas infelizmente algumas... Tem crente, meu amigo, que ele só ora no culto. Essa oração pública, que a última vez que ele orou foi domingo passado, no culto de ceia.
E a anterior a essa foi no domingo anterior. E se no domingo anterior estava chovendo e ele não pôde vir, ele ficou 15 dias sem orar. Não fala misericórdia, Jesus. Tem gente, Yara, que só fez essa oração a última vez há uma semana, só no culto. É diferente do fariseu que só orou na esquina? Não é. É uma oração pública. Jesus diz: não, a oração do servo de Deus, daquele que quer ter relacionamento com Deus, começa no secreto. O que é secreto? É lá no teu quarto. O que é o secreto? É lá no teu cantinho. Você já elegeu na tua casa o teu canto de oração? Não responda para mim. Ninguém vive uma vida sobrenatural externa se não tiver uma vida sobrenatural de oração interna. Eu não estou dizendo 4 horas de oração. Seria lindo se você tiver, ou é lindo se tiver, mas começa com 30 minutos. Começa. Jesus diz assim, continua no texto lá por gentileza, Emílio. Ele diz assim: não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público na sinagoga, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa, de serem vistos. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta. Onde nós começamos então a oração? No quarto, no secreto. Porque oração fala de intimidade. Amém, queridos? Ele diz: e ore ao seu pai em secreto. Não precisa ninguém nem saber. Tem gente que ele fala assim, ele termina de orar e posta no Instagram: tempo de oração. Não, ninguém precisa saber. Ele diz: então ore em secreto, ore ao seu pai em secreto. Então o seu pai que o observa em secreto, se não existe resultado, talvez que não está existindo oração. Simples. Não deve ser essa a motivação, orar para ter recompensa. Mas o próprio Jesus, não foi um profeta, não foi um discípulo, não foi um apóstolo, não foi um escritor. O próprio Jesus, ele diz: se você orar, teu pai vai recompensar. O problema é que nós ficamos, nossa vida de oração é só no culto. Tem gente que o cara só abre a Bíblia no culto. Tem gente que só dobra o joelho no culto de ceia. Ele não dobra o joelho. Pastor, é obrigação dobrar o joelho para orar? Não é obrigação. É mais um simbolismo, prostração. Mas é importante. Tem gente que a última vez que o cara leu a Bíblia foi no domingo passado. E o pior, que nem no culto ele ora. Na hora que o povo está orando, ele está vendo o Instagram. Me perdoa, mas não vai ter resultado. Não vai ter recompensa. Eu não estou falando daquele, Johanna, que tem 6 meses de convertido, que ainda está construindo a sua vida com Deus. Eu estou falando, Hugo, de crente que tem 10 anos. E olha que é interessante, que a oração, ela não define, ela não é definida pelo tempo de crente. Eu tenho 30 anos de crente e não preciso orar. Não precisa. Você pode ter 60 anos de crente, você continua pecando até hoje. Então a oração é inerente para a vida cristã. Mas nós somos roubados nisso. Satanás, ele tem nos tirado nisso. Ele tem nos atraído para não vivermos esse lugar de relacionamento. Por quê? Porque é esse lugar de relacionamento que vai nos trazer vitória. Por isso da distração. A principal estratégia das trevas hoje é isso. É a distração que nós estamos sendo levados a estar conectados digitalmente, alinhados digitalmente com todos menos com Deus. A forma que o diabo tem de nos tirar o lugar de proteção é nos tirar da vida de oração. Vai comigo em Jeremias, por gentileza, capítulo 29, verso 11. A terceira e última lição. Jeremias 29, 11, ele é um texto lindo. Lindo, 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 lindo. Quando você lê só o verso 11, uau! Você fala assim, que palavra. É ou não é? É top. Você fala assim, uau. Só que quando você lê o contexto, tem gente, Sandra, que nunca leu o contexto de Jeremias 29. Olha o verso 11, que lindo que é. Porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Ele diz planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro que vocês anseiam. Em algumas versões, um futuro de bênção. Agora, deixa eu explicar o contexto. Quando que essa palavra foi declarada por Deus através do profeta Jeremias? Em uma carta. Deus manda Jeremias, o profeta chorão, o profeta do exílio, o profeta que vai profetizar a escravidão da Babilônia para Israel. Eles já tinham sido levados, aqui é o finalzinho do livro de Jeremias, eles já estavam no exílio, estavam reclamando do exílio.
Deus nos colocou aqui. Quando é que Deus vai nos tirar? Deus, nós já aprendemos a lição, devolve a gente para a terra. Aí Deus diz assim para Jeremias: escreve uma carta, Jeremias. Papai diz assim: Gerê, essa é boa, né? Gerê, escreve um negocinho aí, manda para eles. Deus diz assim: escreve lá. E aí você vai comigo no capítulo 29, no verso 4. Ele diz assim: escreve o que eu vou te falar. Ditado. Escreve. E aí o Senhor diz assim, Jeremias escreve assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que está escrito ali? Que ele, quem ele? Quem ele? Deus. Escreve para os exilados que eu mandei para o exílio, que eu mandei para a escravidão, que eu mandei para a Babilônia, a todos os exilados que que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus diz assim: ó, o meu povo, meus filhos, porque essa aqui é uma carta de amor, é uma carta de pai. Ele diz assim: Andréia, meus filhos, construam casas e morem nelas, plantem pomares, comam os frutos que esses pomares produzirem, casem seus filhos, casem-se e tenham filhos, e encontrem esposas para os seus filhos e marido para as suas filhas, a fim de que vocês também tenham netos, e multipliquem-se. Posso continuar? Ele diz assim: multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela paz da terra que vocês estão, pela prosperidade da cidade da Babilônia, da qual eu deportei vocês. Orem por essa cidade, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade que eu mandei vocês serem escravos. Verso 8: assim diz o Senhor de Israel, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos mentirosos que por meio de vocês, que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Eles não deixam esse povo enganar, não deem ouvidos aos sonhos deles, que sonham que vocês querem ouvir, que vocês vão sair logo da terra. Não, eles contam mentiras. Eu não enviei eles, diz o Senhor. Vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Aí vem o verso 11: porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. Você tem que ter maturidade para ler esse texto. Você acha que Deus está castigando? Sim ou não? Edson, dá a impressão, Edson, que Deus está castigando quando você lê todo o texto. Ele falou assim: ó, casem-se. Não, primeiro ele diz assim, ó, eu gosto dessa parte. Ele diz assim, ó, construam casas. Meu irmão, quem constrói casa para não morar no mínimo quanto tempo para construir uma casa? O cara fala assim: ó, minha mãe tem um terreninho aqui e nós não queremos pagar aluguel, então vamos construir uma casinha aqui no terreno para morar quanto tempo no mínimo? Uns 5 aninhos para valer a pena a construção. É verdade ou não é? Que eu não aconselho, diga-se de passagem. Deixará o homem seu pai e a sua mãe. Mas vamos lá. Diz assim, ó, construam casas. Vai ficar no mínimo uns 5 anos. Ele falou: plantem pomares. Plantam os pés de fruta. Ele falou: plantem e comam dos frutos. Ele falou: tenham filhos. Mas não só tenham filhos, casem seus filhos e esperem os netos. Ele está dizendo: porque esse vai ser o tempo que vocês vão ficar nessa terra. Esse é o tempo, 70 anos. Agora, Deus mandou o povo para a terra 70 anos de exílio, de escravidão, porque ele odiava o povo? Não, porque ele amava. Ele amava. Se Deus não tirasse o povo de Jerusalém, dos territórios de Israel, e mandasse para a Babilônia, eles iam morrer. Tem luta que nós estamos passando, Paulinho. Tem tempestade que nós estamos enfrentando. Não é Deus castigando, é Deus nos guardando. Tem perrengue que você está passando, que você fala assim: Deus me abandonou. Ele está dizendo: é agora que eu estou do seu lado. Porque se eu não estivesse do seu lado, você ia para o inferno. Tem coisa que nós estamos entendendo como uma chicotada de Deus, uma varada de Deus, mas Deus está protegendo. Quantos de nós apanhamos dos nossos pais com a vara na mão e ele batia dizendo: eu bato porque eu te amo. E você fala: vai amar nada. É verdade ou não é? Que ama nada. Se me amasse, deixava fazer o que eu quero. Não. Ele está guardando. E aí ele vem no verso 11 e diz: eu bem sei os planos. Quais são os planos? Ele falou: esse plano de exílio é meu. Deus diz: esse plano não é do Satanás, não. Não fica dizendo que são os inimigos, não. Ele falou: sou eu que trouxe vocês para essa terra. E esse plano é bom para guardar vocês, para proteger. É plano de paz, não é plano de mal. Quem está aqui comigo ainda, diga amém.
Mas calma que eu não terminei ainda. Vai comigo agora no verso 12. Porém, quando vocês estiverem na terra da dor, ele está dizendo, quando vocês estiverem na terra do exílio, na terra de escravidão, vocês vão lembrar de mim. Ele diz, então tocareis naqueles dias de dor, quando vocês clamarem por mim, hein? Você entendeu por que tem gente que tem que passar por luta? É porque o cara só clama a oração na luta. É só na Babilônia. É só no perrengue. Agora, meu irmão, nós vamos ter que ficar passando perrengue a vida inteira para ter relacionamento com Deus? Não. Ele diz, quando vocês, não deve ser assim, clamarem a minha oração, eu os ouvireis. Então buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Diga, a oração não é pela necessidade, diga, mas pelo relacionamento. Não ore porque você precisa de um milagre, de uma cura. Não ore porque você precisa. Não ore porque você precisa de uma porta se abrindo. Ore porque você precisa de Deus. A Bíblia diz, assim como a corça anseia por água. Não é a água que anseia pela corça, é a corça que anseia pela água. Assim como a terra seca anseia pela chuva, não é a chuva que anseia pela terra seca, é a terra seca que anseia pela chuva. Esse é o objetivo do meu coração, inspirado pelo Espírito Santo, despertar a igreja a viver uma vida de relacionamento diário com Deus em oração.